Abençoado, essa é mais uma reflexão teológica cristã cultural. Estaremos fazendo abordagem no livro A Teoria da Relatividade, sob o prisma da Palavra de Deus, no conteúdo bíblico que está em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13. Lemos então? Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Porém, o dia do Senhor chegará como ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo, e tudo que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade de Deus. Palavra do Senhor. Abençoado. A teoria da relatividade foi escrita por Albert Einstein. É a denominação dada ao conjunto de duas teorias científicas, a relatividade restrita ou especial e a relatividade geral. Einstein foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica. Foi laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1921 por suas contribuições à física teórica e especialmente por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico, que foi fundamental no estabelecimento da teoria quântica. Einstein estava nos Estados Unidos quando o partido nazista de Hitler chegou ao poder na Alemanha em 1933 e não voltou para o seu país de origem, onde tinha sido professor da Academia de Ciências de Berlim. Estabeleceu-se nos Estados Unidos, onde naturalizou-se em 1940. Na véspera da Segunda Guerra Mundial, ajudou a alertar o presidente Franklin Roosevelt que a Alemanha poderia estar desenvolvendo uma arma atômica, recomendando aos norte-americanos a começar uma pesquisa semelhante, o que levou ao que se tornaria o Projeto Manhattan. Einstein apoiou as forças aliadas, denunciando, no entanto, a utilização da fissão nuclear como uma arma. Mais tarde, com o filósofo britânico Bertrand Russell, assinou o Manifesto Russell-Einstein, que destacou o perigo das armas nucleares. Foi afiliado ao Instituto de Estudos Avançados de Princeton, onde trabalhou até a morte em 1955. Interessante, Einstein, que você ensinou aos Estados Unidos, que hoje também usa todo esse conhecimento físico nuclear para invadir nações mais pobres, para sugar as suas riquezas, petróleo e biodiversidade, o atual devastador império norte-americano. Entendeu, Einstein? Os postulados da relatividade de Einstein afirmam: primeiro postulado do princípio da relatividade, as leis que governam as mudanças de estado em qualquer sistema físico tomam a mesma forma em qualquer sistema de coordenadas inerciais. Segundo postulado, invariância da velocidade da luz. A luz tem velocidade invariante igual a c em relação a qualquer sistema de coordenada inercial. A relatividade especial é uma das teorias publicadas no ano de 1905 por Einstein, concluindo estudos precedentes de Newton pela ideia de espaço-tempo com uma integridade geométrica unificada. O termo especial é usado porque ele é um caso particular do princípio da relatividade em que efeitos da gravidade são ignorados. 10 anos após a publicação da teoria especial, Einstein publicou a Teoria Geral da Relatividade, que é uma versão mais ampla da teoria, em que os efeitos da gravitação são integrados, surgindo a noção de espaço e tempo curvo. Mas o princípio da relatividade realmente foi surgindo ao longo da história da filosofia e da ciência como consequência da compreensão progressiva de que dois referenciais diferentes oferecem visões perfeitamente plausíveis, ainda que diferentes de um mesmo efeito. Foi inserido na ciência moderna por Galileu e afirma que o movimento, ou pelo menos o movimento retilíneo uniforme, só tem algum significado quando comparado com algum outro ponto de referência. Com isso, elaborou um conjunto de transformações chamado Transformações de Galileu, composta de 5 leis,
para sintetizar as leis do movimento contra as mudanças de referenciais. Já naquele tempo, acreditava-se que a propagação eletromagnética, ou seja, a luz, fosse instantânea, e, portanto, Galileu e o matemático, físico, astrônomo Isaac Newton não consideravam em seus cálculos que os acontecimentos observados fossem dissociados dos fatos, já colocando em dúvida a veracidade da atual teoria da relatividade de Einstein. Outro sim, segundo o renomado brasileiro, professor e pesquisador Carlos José Borges, do Instituto de Pesquisa da Universidade de São Paulo. Isso, em seu livro Gravitação, Teoria e Prática, Proposta do Efeito Ilha, afirma que Einstein está completamente equivocado em vários aspectos de sua teoria da relatividade. Einstein, segundo o professor, a Terra não atrai corpo. As forças gravitacionais trocadas entre quaisquer dois corpos não constituem pares, tipos de ação e reação, conforme erradamente assim são ensinados nas atuais escolas do Brasil até o dia de hoje. Imagine, se a educação do pobre do Brasil já é lamentavelmente caótica e ainda ensinada com conceitos retrógrados e equivocados, senhor ministro da Educação do Brasil, por favor, reveja a grade de física no currículo escolar dos estudantes brasileiros, urgente. Abençoado, muitos outros ilustres astrofísicos atribuem a criação da famosa fórmula que foi chamada de a equação mais famosa do mundo, que explica a relação entre a massa e a energia, ao físico italiano Olinto di Pretto. E é igual a mc2, que significa energia é igual massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz, c, são 300 mil km por segundo, que, segundo especulações, desenvolveu a fórmula 2 anos antes de Albert Einstein. Alguém copiou alguém aí, hein, Einstein? E que teria previsto o seu uso para fins bélicos e catastróficos, como o desenvolvimento das bombas atômicas. E que Einstein apenas foi o primeiro a tentar dar corpo a essa teoria, juntando os diversos fatos até então desconexos e tentando interpretar corretamente, mas que até a presente data de 2021 está arraigada de erros elementares. Mesmo porque, Einstein, teoria da atividade, o nome já diz, é teoria, e não um fato científico devidamente comprovado. Amém? Abençoado, com o mínimo que assimilei quando estudante do antigo ensino ginasial e científico, quando se tinha que decorar para passar de série inúmeras fórmulas de física clássica, newtoniana, estática, cinética, dinâmica, ótica geométrica, termodinâmica, trigonometria, cálculo derivado, geometria euclidiana. Em 1962 cheguei até a passar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em física, chamava-se a Nacional do Rio, Rufa. Só de relembrar já cansei meu lóbulo frontal. Mole não, quase 60 anos ralado, 69 anos ralado, corrigindo, quase 70. Há muito tempo aprendi que ao jogarmos simultaneamente para cima, na mesma direção, uma grande bola de futebol e uma pequena e legítima bola de basquete de mesa, ping-pong, ambas caem em direção ao solo sem a mínima atração entre si, e muito menos pela terra. Cai porque são empurrados de cima para baixo pela força, peso e as ondas responsáveis pela força gravitacional de 9,8 Newton por quilogramas. Humildemente, Einstein, nunca consegui me convencer quando afirma que não existe matéria, partículas, no vácuo do universo, porque você mesmo diz que o universo se curva. Então, Einstein, me explica, como então o inexistente pode se curvar sem somente ser partículas corpóreas se curvam? Tem elemento no espaço ou não tem, Newton? Até hoje você não conseguiu me convencer que não tem. Einstein, eu sempre questionei essa sua famosa foto fazendo careta e com o cabelo meio despenteado, igual pingente de trem-bala. Cá pra nós, hein? Então hoje, como um teólogo cristão, cheguei a uma simples e lógica conclusão, que em algum momento da sua vida, tu deu uma viajada nas estrelas, ou melhor, deu uma pirada, Einstein. Abençoado, cabe-nos então refletir sobre o que
Deus revelou a um humilde pescador da Galileia, que muito mal falava o koiné, o grego popular, não era sacerdote, não era um nobre, não tinha doutorado, não tinha pós-doutorado, nunca estudou em Harvard. Um homem ríspido chegara até a trair o próprio Jesus, o mestre dos mestres, mas quando se converteu genuinamente na palavra de Deus, do Senhor e arquiteto e construtor do universo, que nos garante que todas e as ainda cientificamente provável existência de milhões de galáxias compostas de milhões de estrelas como o nosso Sol, astro central da nossa galáxia da Via Láctea, astros com luz própria, somada aos outros possíveis a cartilhões de astros. Todavia, com essas imensuráveis grandezas de massas, distância e energia universais, irão se desfazer, Einstein, em fogo em milhares de graus centígrados ou Fahrenheit, se você preferir, inclusive o nosso planeta Terra. E você, abençoado e abençoada? Hoje, pode, sem nenhum esforço corporal, biológico, físico, intelectual, um simples ato de crer de todo o seu coração e mente na morte salvífica de Jesus Cristo, Filho de Deus, no Calvário, e então habitar eternamente nas mansões celestiais e ser testemunha ocular, não de uma teoria relativística improvável, mas de ser participante da criação de nosso poderoso Deus El Shaddai, eterno Criador, ao criar novos céus e novas terras. Aleluias! Eu sou Ferreira Guimarães, a voz do invisível social eclesiástico. Pessoal, se você gostou, puder nos abençoar com o seu like, divulgue, leia a nossa descrição, nos convide para uma palestra na sua igreja, nas suas instituições, abençoando as missões urbanas junto aos menos favorecidos. Amém? Ou não amém?